gravado nos Seletistas Estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A sede provisória do Tribunal Regional do Trabalho. Esse é seu podcast Direito do Mato. Eu sou o professor Fabrício Brown e aguardando ansiosamente meu saque aniversário do Figuetes. Eu sou o professor Fernando Machado. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E eu sou o João Marcelo. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Olha só, presenças ilustres hoje Presenças aqui, né? ilustres. Para não dizer abajur. Esse é o problema dele, doutor. Esse é o problema dele, que é essa piada aí, que é esse momento aí que dificulta aqui o nosso podcast. É muito trapalhão na vida. Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos, alegres e confiantes mais uma vez para o nosso episódio do Direito do Mato. Gostaríamos aqui de agradecer à Unigran, que disponibiliza para nós todo esse espaço, equipamento, a sua equipe para as nossas gravações. Agradecemos também ao Tribunal Regional do Trabalho, aqui na pessoa do Dr. João Marcelo Balsanelli, que está conosco aqui hoje gravando este episódio. Agradecemos especialmente a você, irmão e irmã, que nos ouve, que nos acompanha, que está sempre caminhando conosco aí nos nossos episódios do Direito do Mato. É isso aí, você pode acompanhar nossos episódios em todas as redes de streaming. Você pode ir lá pelo Spotify, Google Podcast, Amazon, em qualquer lugar nós estamos. E também lá no YouTube e no Rumble, por que não, né? Estamos em tudo que é lugar para que você, incomodando você na sua audiência. E também, é claro, você pode ajudar essa magnífica obra do Senhor, se quiser, e você vai querer adquirindo uma de nossas canecas. Entre em contato com a gente lá pelo Instagram, que a gente entrega para você na comodidade do seu lar, se você morar em Dourados. Lembrando mais uma vez que toda a arrecadação das canecas ajudará a 2 famílias que necessitam. As nossas. As nossas. Irmãos e irmãs, então hoje um momento especial do nosso podcast do Direito do Mato. Um momento especial não só para Dourados, que recebe hoje que recebe várias atividades do Tribunal Regional do Trabalho, um momento especial para a Unigran, também que cedia provisoriamente essas atividades, uma parceria já de longa data entre a Unigran, o Poder Judiciário Estadual, o Poder Judiciário aqui, o Tribunal Regional do Trabalho, e uma satisfação muito grande também para o Direito do Mato receber aqui o Dr. João Marcelo, nosso desembargador, presidente do Tribunal atualmente, que muito nos honra com a sua visita. Seja bem-vindo, Dr. João Marcelo. Muito obrigado. Então vamos lá, já que nós começamos a falar aqui sobre algumas atividades que estão sendo realizadas, aqui, doutor, nós sempre fazemos o nosso podcast voltado desde daquele aluno que está no primeiro semestre do curso de Direito, ao aluno que já está se formando, ao advogado e às pessoas da comunidade. E para começar aqui o nosso diálogo, a nossa conversa desta manhã, uma manhã de chuva aqui em Dourados hoje, uma manhã muito agradável, o senhor poderia falar para nós um pouco do que é o Tribunal Regional do Trabalho, qual o seu papel para a sociedade, qual que é a parcela de contribuição que o tribunal ele traz para a comunidade como um todo, aqui no caso do TRT 24 para o Mato Grosso do Sul? Obrigado, Fernando. Bom, o Tribunal Regional do Trabalho, dentre as atribuições previstas na Constituição, e a Constituição ela prevê competências, né? Competência é poder. Então ela estabelece o que é o poder de cada órgão jurisdicional. Então ela diz assim, o poder da Justiça Federal é esse, o poder da Justiça Comum é esse, e o poder da Justiça do Trabalho é esse. O poder da Justiça do Trabalho é dirimir as relações, os litígios, que decorrem, que se originam das relações de emprego. Então, todas as relações entre empregado e empregador que tiverem conflito são dirimidas pela Justiça do Trabalho. Eu me lembro uma vez, eu morei aqui em Dourados, eu fui juiz aqui em Dourados, eu me lembro que quando eu estava mudando, um rapaz foi pintar a minha casa e ele disse assim, doutor, quem é que manda mais? O senhor, o juiz federal ou o juiz de direito? Eu falei assim, ninguém manda mais, as pessoas mandam poder em coisas diferentes. Então, cada um exerce sua parcela de poder dentro de um ponto diferente. E o Tribunal Regional do Trabalho, que faz a pacificação social nas relações entre empregados e empregadores, fez-se presente hoje em Dourados, que é um modo de que a população, a comunidade conheça o trabalho do tribunal. Então, se o Milton Nascimento dizia que o artista tem de onde o povo está,
nós dizemos que a justiça tem de ir onde o povo está. E nada melhor que a justiça venha numa casa de ciência que é a Unigran. Não, é interessante porque o advogado do interior, ele fica às vezes, durante muito tempo, até que a advocacia dele, os processos cheguem no tribunal, o tribunal é uma incógnita, né? Ele está lá o tribunal, os processos dele estão, um momento vai ter que ir no tribunal, né? E assim ele já pode ter o conhecimento. E também a comunidade acadêmica aqui da região, né? Não só de Dourados, mas das cidades mais próximas, pode ter acesso a uma sessão do tribunal sem ter que se deslocar para a capital. E aí torna esse contato, essa aproximação bastante interessante, né? Mas também que para as pessoas saibam como é que funciona funcionamento do tribunal, como é que ele é. Hoje ele é composto por quantos desembargadores e como é que é essa escolha desses desembargadores? Nós somos em 8. O Brasil é dividido em 24 regiões. Nós somos a última região, a 24ª. Somos a última porque foi o último tribunal a ser criado. Nós somos chamados de tribunal pequeno. Nós tem um número de tribunais com 8, tem um número com 11, e assim, são os tribunais de pequeno, os tribunais de médio e os tribunais de grande porte. No nosso caso, é um tribunal de pequeno porte. Então, nós somos 8 desembargadores, 6 de carreira e 2 que não são da carreira da magistratura. Porque a cada 5 membros da carreira tem que ter um do quinto, chamado quinto constitucional. Então nós temos um que é do Ministério Público, que é o quinto constitucional, e temos um que é a da advocacia. Os demais são todos juízes que nós chamamos de juízes togados de carreira. Nós ingressamos na magistratura como juiz substituto, somos promovidos a juiz titular, e depois, quando nós participamos da primeira quinta parte mais antiga, você pega o número de juízes, divide por 5, os que estão em primeiro lugar, os mais antigos, os 5, essa quinta parte mais antiga, ela participa de promoções por merecimento e promoções por antiguidade. As promoções por merecimento são feitas lista tríplice pelo tribunal entre os 3 melhores qualificados em termos de produtividade, eficiência e também de participação em curso da escola, e essa lista é mandada para o presidente da República, que nomeia um dos 3. Por antiguidade, a nomeação é do presidente da República, mas ele não tem opção de escolha, ele é obrigado a nomear o mais antigo. O mesmo acontece com o membro do Ministério Público, é mandado uma lista sexta para o tribunal, que tira 3 e manda para o presidente da República. A OAB é a mesma coisa, a OAB manda uma lista sexta, nós tiramos 3 e mandamos 3 para o presidente da República, que também escolhe entre um desses 3. Já que o senhor falou, então, em ingresso na magistratura, nosso setor de inteligência aqui do podcast apurou aí que o senhor já está completando o seu 30º aniversário na magistratura. E há uma coincidência aí que o senhor entrou na magistratura justamente quando o tribunal foi criado. De certa forma, poderíamos dizer que quando o senhor chegou no tribunal era tudo mato. Então, o senhor foi o desbravador aí do ingresso. Conta um pouco para nós como é que foi o seu ingresso, em que ano que o senhor chegou, como é que foi, se o senhor quiser levantar historicamente, como é que foi esse processo aí de criação do nosso tribunal? Logo depois da Constituição de 1988, que foi definido que cada estado teria um tribunal, houve uma divisão de vários tribunais. Por exemplo, nós aqui éramos vinculados ao tribunal da 10ª região, que é Brasília. E a 10ª região, ela procriou, como se fosse um gremlin, né? Procriou com a 18ª, que é Goiânia, a 23ª, que é Cuiabá, e a 24ª, que é Campo Grande. Então, os estados de Goiás, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Um tribunal se transformou em 4. Então, esses tribunais foram se transformando e os juízes vinham da 10ª região, que é do Tribunal de Brasília. Isso, ele persiste até hoje. Eu sou o único desembargador do Tribunal da 24ª região do Mato Grosso do Sul. Ingresso em concurso do Mato Grosso do Sul. Eu sou do primeiro concurso do Mato Grosso do Sul. Quando criou-se o tribunal, nós precisamos de juízes, então fez-se o primeiro concurso, e eu sou da turma do primeiro concurso. Atualmente, nós éramos em 12, atualmente tem 3 apenas nativos, outros estão aposentados e um não passou no estágio probatório. Então nós chegamos no início de tudo, e a carreira muito demorada,
acabou que eu sou o único que, daquela primeira turma, que conseguiu chegar no tribunal. Eu fui promovido por merecimento no ano de 2020, no dia 13 de novembro de 2020, uma sexta-feira 13, muito parecida com a sexta-feira 13 de 13 de agosto de 1993, quando eu tomei posse como juiz. Então, a sexta-feira 13, para mim, diferentemente do que para a maioria das pessoas, é um dia de muita sorte. Então, se algum desembargador divergir do seu voto, o senhor fala, dá licença que eu sou o único aqui do ingresso no tribunal. Qualquer coisa eu chamo Jason, sexta-feira 13, para poder resolver o problema. E eu sou o único, de fato, o único que é egresso no próprio tribunal da 24ª região. Então, no início, na formação, alguns juízes da 10ª região vieram para cá? Todos os desembargadores são da 10ª região, Ah, a exceção de mim. Claro que isso não vale para o membro da OAB, e da do MP. O desembargador César Palumbo, e para o membro do Ministério Público, que é o desembargador João de Deus. Os outros são todos da 10ª região, ou seja, oriundos de concursos de Brasília. E acabaram escolhendo vir para cá. Que acabaram escolhendo vir para cá. Quando o tribunal era dividido, os juízes optavam para qual região eles queriam ir. Claro que eles optavam para aquela que teria uma carreira mais rápida na visão deles. Assim eu imagino, né? Em termos de promoção para chegar no tribunal Exatamente. mais rápido. Essa parte eu não sabia realmente dessa formação, né? Eu acho que os maiores TRT são da 2ª e da 15ª, né? Que é São Paulo. Minas é grande, a Minas. terceira região é bem grande. A 5ª região, a Bahia, também é um tribunal bem grande. A 4ª região, que é Rio Grande do Sul, também é um tribunal grande. São os maiores. Mas, assim, em termos de tamanho, nada se compara à 2ª região, que é São Paulo, e a 15ª região, que é a região de Campinas. É tão grande que no mesmo estado foram feitos 2 tribunais. Não, eu acho que nisso eles acertaram. Hoje nós temos, então, 24 tribunais e 27 estados da federação, que significa dizer que nem todo estado ele tem o seu tribunal do trabalho, né? Alguns estados ainda, eles, de certa forma, como se fosse o TRF, que é São Paulo e Mato Grosso do Sul, eles acumulam 2 estados da federação. Né? A 14ª região, que é Rondônia... Rondônia e Acre. Rondônia e Acre. Nós temos também... a 10ª região, que é Distrito Federal em Tocantins. Eu acho que são esses únicos que... Acho que Roraima também ele faz parte, né, de um outro... Acho que junto com a Amazonas, Roraima não né? tem tribunal, de fato não tem tribunal. Eu não me lembro exatamente de qual que é. Então é isso que muitas vezes o aluno, às vezes, ele faz aquela vinculação que... A justiça como estadual, se fosse a justiça né? estadual, que todo estado tem a sua, né? Mas é como o TRT, ele é uma das justiças especializadas da carreira federal, então a forma de organização é diferente. Assim como nós não temos um TRF para cada estado, também não há necessariamente uma justiça, um tribunal do trabalho para cada estado, né? E o acadêmico acaba fazendo confusão com nomenclatura, né? Como eu dou aula de prática trabalhista aqui na Unigran, eles vêm com a comarca na cabeça, tudo é comarca, porque é tudo juiz de direito, né? Fala, não, é juiz do trabalho, vara do trabalho, é diferente. Não que ele vai se sentir ofendido, mas cada um Mas, tem Fabrício, um nome. às vezes eu simplesmente sucumbo e falo comarca, porque eu acho que fica mais fácil de eu conseguir expressar minha ideia. Tem coisas que não saem mesmo da cabeça da gente. Não, até porque é de mais fácil entendimento. Se tudo fosse o mesmo nome e tal, né? A Justiça Federal é seção judiciária, no outro é comarca, no outro é alguma coisa, o juiz federal, o juiz do trabalho, o juiz de direito. Mas não é tudo a mesma coisa, tem que explicar que não é a mesma coisa, né? Mas e se eu errar? Eu te garanto que o juiz não vai achar ruim, mas o examinador da OAB não vai gostar desse detalhe. Então, tem que tomar cuidado com esse pessoal. Né? E aí, também para os nossos ouvintes aqui, tem algum caso marcante na sua carreira que o senhor participou de julgamento, que fala assim, foi interessante? Inúmeros casos marcantes. Mas, em homenagem a Dourados, eu vou citar um caso de Dourados, quando eu era juiz aqui em Dourados, que foi uma das primeiras decisões no Estado a respeito de relação de emprego entre um líder religioso e a religião. E houve algum desentendimento, eu não me lembro da denominação religiosa que era, mas houve um desentendimento e esse pastor pediu para ser declarado empregado da igreja. E eu me lembro, como se fosse hoje, fazendo a audiência, e eu perguntava para ele assim, por que o senhor trabalhava na igreja? O senhor trabalhava na igreja porque o senhor havia escolhido
ser um pescador de homens ou porque o senhor tinha um salário no final do mês? E eu me lembro, pelo menos no meu julgamento primário, parecia uma pessoa bem engajada no que ele fazia. Não, doutor, eu recebi uma missão divina e resolvi ser um pescador de homens, né? Divulgar o evangelho, levar o evangelho e através dele salvar vidas. E eu me lembro de uma clareza muito grande, que eu não via como aquela relação entre aquele pastor e aquela igreja ter natureza contratual. Porque o vínculo que os ligava era qualquer um, menos um vínculo de contrato em decorrência do salário. E eu, então, neguei o pedido dele, dizendo que não havia relação de emprego, porque aquela relação ela tinha tudo menos uma natureza contratual. E aquilo se transformou em uma jurisprudência no nosso tribunal, e a partir daquele caso emblemático, nós temos perseguido esse entendimento. Claro que há situações que são diferentes, né? Mas naquele caso em que a pessoa se vincula a uma entidade religiosa como um verdadeiro pescador de homens, então não havia relação de emprego. Eu me lembro uma clareza meridiana da audiência que eu fiz ouvindo aquele pastor. É muito interessante que esse tema, em relação a essa natureza de atividade, ou vocacional ou empregatícia, já foi objeto do nosso podcast, já trabalhamos sobre esse assunto. Não vou me lembrar para você, nosso irmão ou irmã que está ouvindo, qual foi o episódio. Então você começa assistindo desde o primeiro, que estará entre o primeiro e o 132, né? Será um desses que você pode assistir. Pode assistir todos aí que você irá encontrar, né? Agora nós falamos um pouco sobre o seu ingresso na magistratura. Nós sabemos que estamos ali dando aula. Nós temos muitos alunos e alunas que almejam chegar, que almejam fazer o concurso da magistratura, que têm como sonho, né, a carreira da magistratura. Não só da magistratura, do Ministério Público, da AGU, das procuradorias como um todo, que tem esse sonho de alcançar uma das carreiras jurídicas. Em relação a esse aluno que entrou agora, ou já está no meio do curso, ou às vezes vem ali um certo cansaço, um certo desânimo das dificuldades que são comuns na caminhada acadêmica, o que é que o senhor poderia deixar aí de motivação, ou como uma orientação, ou uma diretriz para esse aluno que vai se dedicar à carreira de concurso público? Veja, não existe um conselho que represente um atalho para isso. O fato é que a gente precisa estudar. Então, esse é o principal conselho que se possa dar a alguém, é estudar. E o mais interessante, estudar enquanto está na faculdade. Porque não existe a ideia, não existe sucesso na ideia de, após formado, eu vou começar a estudar. Não. A gente começa estudando na faculdade. Porque a gente sabe que se você estudar na faculdade, você sai da faculdade numa qualidade muito superior daquele que não estuda. Ainda que aquele que não estude faça um estudo no dia anterior à prova e consiga notas, mas o resultado ao final da faculdade é muito diferente. Eu pensava o direito o tempo todo. Eu, como estudante de direito, era completamente apaixonado. Eu tive uma graça que foi ser professor da minha filha na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu dei aula para eles por vários anos e sempre na processo civil. E aí um belo dia eu falava, gente, vocês precisam estudar, olha o ambiente acadêmico, vamos pensar o direito. Aí um aluno rindo, né, porque a gente acaba tendo bastante intimidade com o aluno, falou assim, mas professor, o senhor não namorava, não? O senhor não gostava de mulher na época da faculdade? O senhor disse que só pensava em direito? Eu falei assim, eu gostava de mulher, mas eu gostava mais de direito. Então, assim, o direito era aquilo que movia a minha vida. Quando eu não estava estudando, eu estava pensando em direito. E eu meditava muito em direito. Eu viajava, eu trabalhava no escritório de advocacia, e eles me contratavam para ir cumprir carta precatória, distribuir carta precatória no interior do estado. E eu amava aquilo, porque eu passava assim, olha, eu vou levar de Cuiabá, eu fui estudante de direito em Cuiabá, eu vou levar de Cuiabá a Barra do Bugres umas 3 horas. São 3 horas que eu tenho pensando no direito. Então, eu ficava meditando sobre o direito. Então, não só estudar, mas meditar
meditar o direito e fazer do direito algo importante na sua vida, né? E claro, o direito ele deve ser visto como algo que te agrada, né? Não adianta querer através dele ter um emprego, porque metade do nosso sucesso é gostar do que a gente faz. Então isso é importante. Basicamente, eu acho que seriam esses os conselhos que eu daria. Eu vou depois pedir aqui pro Alexandre a edição para que ele possa cortar justamente essa fala, porque tem horas que dá vontade de agredir o aluno, não deveria falar isso, de dizer para ele, aproveite o tempo que você está na graduação para estudar, porque muitas vezes o aluno, ele se desloca de uma cidade aqui do interior, vem para cá, então ele tem aquele período para estudar. Ou quando ele se matriculou aqui no curso, ele reservou aquele turno para estudar. A gente diz para o aluno, estuda, aproveita esse tempo. Eu vou dar minha aula de direito administrativo, não gosta da minha cara, não quer olhar para minha cara, traz um livro e fica vendo alguma coisa, vai na biblioteca, então ali mas assim, aproveite esse tempo para estudar, porque realmente esse tempo ele acaba sendo um tempo que vai fazer falta depois, porque o aluno ele vai ao longo do primeiro, segundo, terceiro ano, na reta final, quarto e quinto ano, vem um certo acúmulo de algumas atividades, audiências, trabalho de conclusão de curso, o estágio e ainda a preocupação com a OAB, que é o primeiro grande desafio, né? E a gente sempre diz para o aluno, aproveite, estuda, esse tempo é precioso, vai fazer falta. Mas aí eu peço permissão aí, eu vou fazer especificamente e vou passar todos os dias na sala para o aluno, ele só vai entrar depois que assistir aqui o doutor João falando sobre... É um tempo precioso que se perde, porque quando sai da faculdade, qual que é a ideia? Sair da faculdade e começar a aprender o direito? Não! A gente começa a aprender o direito na faculdade. Quando a gente sai da faculdade, a gente se aprofunda no direito. Sem dúvida. Não aprende o direito. E quando eu dou aula para calouro, eu sempre pergunto para os calouros, né? O que vocês querem? Vocês vieram fazer direito e tal. Ninguém vem para fazer direito pela faculdade, vem pensando depois dela em alguma coisa. Eu quero ser delegado, quero ser juiz, quero ser advogado, quero ser isso. Eu falo, então hoje é o primeiro dia da sua carreira de juiz. Começa hoje a sua carreira. Então, se você vai conseguir ou não, depende de hoje como que você vai levar esse curso. Porque, né, você tem que fazer. Enquanto você não está fazendo, tem outras pessoas fazendo. E a concorrência está ali no meio. Alguns escutam, a maioria não, mas eu também entendo. Alguns nem vieram na aula nesse dia para escutar, né? Também então, não vieram, não estavam ali, a gente fala, né? Assim como a gente falou, para quem quer fazer, tem grande parte das pessoas querem se tornar advogados e vão perante o tribunal, e há um receio muito grande de advogar perante o tribunal, desembargador está sempre de toga, né, nas sessões, etc. Alguma que o senhor possa passar, como que o advogado, principalmente que estão começando, podem priorizar nesse trato dos tribunais, assim, nesse acesso, na sustentação oral, qual que é a melhor forma de fazer isso? Para o advogado também perder esse medo, porque está todo mundo ali, o tribunal ele é montado daquela maneira, né? E quem nunca foi às vezes fica assustado. Depois da primeira vez a pessoa já, opa. Olha, Fabrício, essa é uma pergunta interessante. Todos nós já começamos um dia. Todos nós começamos um dia. E acontece, e não é raro do advogado chegar e falar assim, eu estou nervoso porque é a primeira vez que eu estou fazendo uma sustentação oral. Não raras as vezes, nós tomamos o microfone, pedimos a palavra antes de começar. Fique tranquilo. Esse é um ambiente, é um ambiente de receptividade, é um ambiente dócil. O tribunal é um ambiente dócil. Então, assim, o que o advogado precisa saber? Que todos nós começamos um dia, que todos nós temos um olhar muito atencioso para isso. Eu já fui professor, o desembargador Francisco já foi professor, o desembargador André já foi professor, o desembargador Nicanor já foi professor. Então, todos nós temos um olhar de delicadeza para esse tipo de coisa. O que o advogado não pode fazer? É ser grosseiro. Basicamente é isso. O resto ele pode fazer. Ele vai defender o cliente dele, ele pode levantar uma tese absolutamente furada, é a tese dele. E nós vamos dizer, doutor Fabrício, a tua tese não tem como subsistir, ela é furada. E qual que é o problema disso? Nenhum. Basicamente, é saber que ali nós estamos para ouvir com toda delicadeza e atenção,
e ser educado, porque o profeta Gentileza dizia, né? Gentileza gera gentileza. For grosseiro, pode ser, não é uma ameaça, pelo amor de Deus. Pode ser que alguém encontre eco em alguém e alguém devolva da mesma forma. Mas basicamente é um ambiente dócil, um ambiente, não tem hostilidade nenhuma naquele ambiente. Ninguém precisa ter medo, não. Perfeito. O pessoal tem mais coragem, né, de advogar no tribunal. Exato. Mas aqui a observação pessoal, algumas vezes que eu já estive, não no Tribunal Regional do Trabalho, mas no Tribunal de Justiça, muitas vezes me pareceu que a receptividade no tribunal foi ali muito maior do que muitas vezes aqui na comarca, né? Do que muitas vezes o desembargador recebendo muito melhor, um tratamento educado, muito mais receptivo do que muitas vezes em algumas comarcas. Não vou dizer qual, evidentemente, né? Fernando, que o juiz ouve ou tem um processo lá. Né? Não, mas veja, Fernando, qual que é o grande problema? O grande problema é que o advogado, quando vai fazer a sustentação oral, ele imagina que ele vai ser avaliado de alguma forma. Nós não avaliamos o advogado, a gente avalia o que ele diz. É a tese dele. O juízo de valor não é feito na pessoa, mas sim no que ele diz. Então, se você vai fazer uma sustentação oral imaginando que você vai ser avaliado como pessoa, a razão para a ansiedade é muito grande. E a gente não faz isso. A gente faz isso há tanto tempo, a gente trabalha tanto tempo com isso, que a gente não avalia, olha, ele usou conjunções erradas, inadequadas, ele gaguejou. Ninguém olha para isso. A gente presta atenção na ideia. Ali é o momento em que as ideias são avaliadas. Essa é a grande questão, não a pessoa. Até porque a tese já está no recurso, né? Ele só precisa trazer mais para a superfície para todo mundo ali na sustentação oral. A tese já está lá. E funciona, hein? Sustentação oral funciona. Essa é a grande dica. Sustentação oral funciona. Às vezes o advogado que conhece bem o processo, ele coloca um ponto que a gente não havia se atentado para ele. E aquilo pode mudar tudo. Sustentação oral funciona. Então aqui já temos uma dica importantíssima. Você que é advogado está nos ouvindo, ou aluno que vai também advogar. Então faça sustentação oral, né? Aqui o Dr. João vai ter mais trabalho agora, teremos mais sustentações orais aqui, mas faça então a sustentação realmente, porque ali é o momento em que o advogado tem o parlatório para si. Ele tem um momento em que ele vai falar, defender, e ele terá ali os desembargadores ouvindo, né? Já que estamos falando aqui em sustentação oral, e nós estamos aqui gravando esse episódio enquanto atividades estão acontecendo do TRT aqui nas dependências da Unigran, inclusive com sustentações orais ocorrendo nesse momento. Doutor, quais foram as atividades que o TRT trouxe para Dourados? Por que essas atividades vieram para Dourados? O que o senhor poderia nos trazer em relação? Teremos outras atividades parecidas como essa? O que o senhor poderia nos trazer? Nós trouxemos um curso da Escola Judicial que tratava das questões de demarcação indígenas. É um assunto muito caro para o diretor da escola, o desembargador Francisco. Então nós fizemos um curso na segunda-feira e aproveitamos e trouxemos o tribunal itinerante hoje, terça-feira. Como eu já disse inicialmente, é uma maneira de aproximar o judiciário da população. A ideia é isso mesmo, é mostrar para a população como é que o tribunal trabalha. Então nós separamos hoje processos de Dourados. E os advogados que estão sustentando nos processos de hoje são advogados de Dourados. Para que os alunos vejam, entendam como funciona. Isso, o Fabrício, que é professor de prática trabalhista, entende que do ponto de vista pedagógico isso é muito interessante. Ver uma sustentação oral, ver como é que os desembargadores julgam, né? Como eles se comportam, é interessante. E a ideia é fazer em outros locais também. Nós estamos tentando implementar uma prática dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário, o CNJ, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o TST, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que é a volta integral ao sistema presencial. E nada mais adequado do sistema presencial do que fazer um tribunal itinerante estando presencialmente em Dourados. Basicamente, essa é a ideia.
Perfeito. Isso, assim, é muito interessante porque ali o professor ele vai dar uma aula de teoria geral do processo, vai trabalhar com o princípio do acesso à justiça. Então, aqui nós temos um exemplo muito claro do acesso à justiça materializado, trazendo o Poder Judiciário, um órgão do tribunal que vem seja para a comarca ou para a subseção, né, que vem aqui para Dourados, justamente para o interior do estado, aproximando a comunidade. Certamente nós temos aí não só alunos, como muitas vezes as partes interessadas no julgamento podem estar aqui presentes e vem materializada, então, essa aproximação com o Poder Judiciário. E aqui que essa atitude inovadora, como muitas atitudes inovadoras do judiciário começam na Justiça do Trabalho, que também que se aplica aí para outros órgãos do judiciário, né, que possam também realizar atividades como essa. E acho que é isso, né, Fernando? Acho que sim, acho que conseguimos aqui, tomamos bastante tempo do Dr. João Marcelo, que esteve aqui conosco. O senhor gostaria de fazer algumas considerações finais, algumas palavras finais aqui sobre o... Eu me lembro que quando eu assisti o programa do Jô, e que eu gostaria de lançar uma pergunta para os ouvintes. O Jô servia um líquido na caneca dele e todo mundo perguntava, que líquido é esse? Então a pergunta que eu deixo é que líquido que é servido aqui no podcast Direito do Mato e que nós bebemos o tempo todo. Mas... fora isso... como a gente está no nosso ambiente de trabalho, é água. É água. E até porque a bebida alcoólica daria justa causa, nós não queremos ir parar lá no julgamento lá com o senhor. Existe uma diferença muito grande entre beber em serviço e ser alcoólatra, né? Ambos podem dar justa causa e hoje a jurisprudência tem se portado no sentido de que o alcoolismo, por ser uma enfermidade, pode até desculpar. Já beber em serviço, jamais, né? Que não há desculpa nenhuma. Então aqui, só para interromper, né? Certamente que muito aluno aí já quer saber, será que eu posso beber no... Então já vamos deixar para um outro episódio futuramente para tratar uma questão mais técnica, justa causa, se pode beber ou não, mas isso ficará para um próximo episódio. Se quiserem me convidar, eu terei o maior prazer em vir. Eu gostei muito da conversa. Eu espero que o Tribunal Regional do Trabalho esteja desempenhando um papel não só de pacificação social, mas um papel de esclarecimento do direito. O direito é algo a ser perseguido da maneira mais intensa possível. Lembrando sempre que o direito não é a consciência de ninguém. O direito é uma ciência. O direito foi construído há 2000 anos. Ele não está dentro de ninguém. O direito está fora de nós. O direito não se assujeita ao pensamento do juiz ou do advogado. O direito é sujeito de ciência. As respostas do direito, elas precisam ser as respostas de uma ciência. E que todos os alunos e advogados entendam que para que o direito se construa é necessário ciência. E a ciência a gente consegue estudando. Freud dizia que só o conhecimento traz o poder. Se alguém quiser ser poderoso, ele precisa saber de alguma coisa. Então a minha mensagem é: estudem que o direito vai melhorar, as vidas vão melhorar e a gente vai ter horizontes mais distantes, a gente vai ter um mundo mais colorido, né? A gente sai do mito das cavernas e das sombras e entra para um lugar colorido, com céu azul, folhas verdes e tudo mais. Eu agradeço imensamente a oportunidade e estou à disposição dos senhores assim que quiserem. Um agradecimento aqui é só nosso, né? A satisfação é nossa. Foi um prazer, uma conversa muito agradável. Deixa eu quebrar aqui o protocolo. Estamos com a Marcela aqui, responsável aqui pela comunicação social do tribunal. Tem alguma rede social que o aluno pode conhecer um pouco mais do tribunal? TRT_MS. Então, @TRT_MS no Instagram, YouTube. Então pode se inscrever, pode seguir, que a gente sabe que sempre tem notícias, julgamentos interessantes, né? Então para você, nosso irmão ou irmã que está nos ouvindo, TRT_MS, você tem acesso aí a todas as informações do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Mato Grosso do Sul. É isso aí, nossos amigos. Continue nos acompanhando em todas as redes sociais, que por lá você fica sabendo de tudo o que acontece. Estudantes ou não, tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço. Sejam felizes.